Olá pessoal, aqui é a Isa, cientista do MIT, falando diretamente de Boston, nos Estados Unidos, nesse dia 25 de março de 2020. Antes de começar, eu queria falar que eu sempre vou colocar aqui embaixo, nas descrições dos vídeos que eu vou fazendo, todas as fontes que eu usei para montar esse compilado de informações que a gente vai discutir. E eu também coloquei algumas coisas sobre mim, minha formação, que tipo de pesquisa eu faço e tudo mais, caso seja de interesse. Bom, voltando ao corona, eu gostaria de discutir com vocês os dados mais recentes que traçam o perfil da doença Covid-19 aqui nos Estados Unidos. Essa realmente não é uma gripinha qualquer, galera, mas é uma doença séria que causa uma pneumonia terrível e que pode levar ao óbito. Ainda assim, a maior parte das pessoas que contraem o vírus desenvolvem apenas uma tosse seca, ou mesmo uma febre e alguns sintomas mais leves. Mas existe uma parcela significante da população que desenvolve a forma grave da doença, essa pneumonia horrível que requer internação e UTI. Anteriormente se sabia que as pessoas em maior risco de desenvolver essa fase grave da doença eram os idosos. E aqui eu me refiro a pessoas com mais de 60 anos. Assim como os imunocomprometidos, pessoas que têm baixa imunidade, seja naturalmente porque elas têm uma doença rara, ou porque elas receberam um transplante, por exemplo, e estão tomando imunossupressores para evitar a rejeição do transplante. Porém, o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças daqui dos Estados Unidos, alertou que não é só os idosos e os imunocomprometidos que estão em risco de contrair a fase grave da doença, essa pneumonia severa que requer internação. Então, eu gostaria de atualizar para vocês que grupos de risco são esses. Quais são essas pessoas que têm maior chance de serem internados com base nos dados aqui dos Estados Unidos? Então eu já falei para vocês de dois desses grupos, o grupo dos idosos, o grupo dos imunossuprimidos, e aí tem também o terceiro grupo de risco, que é composto por pessoas com doenças cardíacas, então principalmente hipertensão, pessoas que têm arteriosclerose, pessoas que têm ou já sofreram infarto, falência cardíaca, entre outras doenças. O quarto grupo de risco importante é o grupo de pessoas que têm doenças pulmonares crônicas, principalmente uma doença chamada DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Outras doenças como asma, fibrose pulmonar, fibrose cística e outras também estão nessa lista da CDC. O quinto grupo de risco que eu gostaria de mencionar é o grupo de pessoas que têm diabetes tipo 1 ou diabetes mellitus, aquela doença na qual o organismo não consegue regular a quantidade de glicose, de açúcar que entra na célula, então as pessoas precisam tomar insulina todo dia, né? O sexto grupo de risco foi atualizado ontem pelo CDC, é o grupo dos obesos. Então eu gostaria de informar sobre esses grupos de risco, pois nós cientistas nos preocupamos muito com o Brasil, pois somos um país que tem um altíssimo número de pessoas com alguma dessas doenças crônicas. Por exemplo, cerca de 20% da população adulta brasileira é obesa. Isso é muito diferente da China, onde apenas cerca de 5 a 6% da população é obesa. E, portanto, doenças associadas à obesidade, como arteriosclerose e outras doenças cardíacas, também vão ser muito mais prevalentes aqui no Brasil. No Brasil, a obesidade não está necessariamente associada à população idosa. Se a gente olhar nas porcentagens por faixa etária, vocês vão ver que cerca de 23 a 24% dos adultos de 35 a 55 anos é obesa, segundo dados do Ministério da Saúde de 2018. Essas estatísticas estão parecidas com as dos Estados Unidos, onde cerca de 40% da população é obesa. Hipertensão também é muito comum no Brasil, nós temos cerca de 25% da população adulta brasileira com hipertensão. A DPOC, que é essa doença pulmonar obstrutiva crônica, que tem nome difícil, mas é muito mais comum do que você imagina, cerca de 19% da população brasileira tem DPOC. Isso provavelmente está associado ao índice de tabagismo no Brasil, que é cerca de 18%. Portanto, meu alerta aqui para vocês, meus queridos, é que certamente as estatísticas dos casos graves do Brasil serão diferentes das estatísticas da China, mas possivelmente vão ser parecidas com as estatísticas dos Estados Unidos, porque, como eu mencionei, a população dos Estados Unidos é muito parecida com a população do Brasil. Tem várias dessas doenças crônicas, é uma população obesa. Portanto, muito provavelmente os casos graves e os índices de letalidade serão maiores entre a população adulta não idosa, porque a nossa população tem essas comorbidades. Há uns dias atrás, o CDC emitiu uma nota sobre os últimos dias da epidemia aqui nos Estados Unidos. Apesar da maioria dos casos graves ser sim de idosos, como a gente já esperava, cerca de 45% dos casos graves são pessoas com mais de 65 anos. Temos 17% desses casos graves entre pessoas de 55 e 64 anos, e um número surpreendentemente alto de casos graves é de pessoas com menos de 55 anos.
38% dos casos graves são de adultos jovens, pessoas com menos de 55 anos. Quando eu digo caso grave, eu estou me referindo a casos que requeriram internação e mesmo uso de respiradores. Ainda não temos mais dados detalhados, mas eu acredito que a maioria dessa população, desses 38% de adultos com casos graves, tem alguma das comorbidades, por exemplo, obesidade, hipertensão, diabetes ou doenças pulmonares. Pois essas são doenças comuns aqui nos Estados Unidos. Então, assim, como eu mencionei, essas pessoas precisam de respiradores, cuidado médico, camas de hospital, camas na UTI, e acreditamos que elas podem ser curadas. Porém, se faltar leitos, gente, se o sistema de saúde estiver sobrecarregado, se o sistema de saúde entrar em colapso, essas pessoas não vão poder ser atendidas, não vai ter espaço para elas no hospital. E elas podem morrer nos corredores dos hospitais. Assim como a população idosa, assim como a população imunossuprimida. Portanto, mesmo se você é jovem, saudável, não está em nenhum dos grupos de risco que eu mencionei, eu tenho certeza, se você parar e pensar, você vai se lembrar de algum amigo que você ama ou algum familiar que você ama que está em um desses 6 grupos de risco que eu mencionei. Por amor a eles, fiquem em casa, para evitar que o vírus se espalhe ainda mais e atinja as populações de risco. Isso é o mínimo que podemos fazer em prol da sociedade. Tem uma ideia circulando por aqui que a solução para conter a epidemia no Brasil e frear o número de mortes seria isolar os idosos, que são apenas um dos 6 grupos de risco que eu já falei para vocês. Então vamos pensar nisso juntos, agora que eu contei para vocês que existem 6 grupos de risco. Você acha que isolar apenas os idosos vai parar a epidemia no Brasil? Você acha que isolar os idosos vai frear o número de mortes? Segundo essa lógica de isolar as pessoas em risco apenas, então não só os idosos e os imunossuprimidos, mas você também tem que isolar os obesos, as pessoas com problemas cardíacos, as pessoas com problemas pulmonares e as pessoas que têm diabetes. Se você fizer a matemática, você vai ver que isso é impossível, pois não são só os velhinhos que estão em risco. Uma grande parte do Brasil está em risco. Portanto, temos sim que fechar o comércio, fechar as escolas, ficar em casa e seguir os conselhos dos médicos e cientistas para achatar a curva de infecções. Se perdermos todas essas vidas, gente, a nossa economia vai perder ainda mais.